O tema da nossa aula hoje é Libertados do Império das Trevas. Ô, tema bom. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Esse é o texto que vai dar sustentação ao tema que nós vamos desenvolver na aula. O apóstolo São Paulo proclama à igreja a boa nova. E ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que beleza, hein? Libertou ou não libertou? Libertou. Bom, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, sempre que eu ministro esta aula, eu digo que, em termos de segurança espiritual, talvez este seja o estudo bíblico, o conhecimento mais necessário, o conhecimento mais importante para o povo de Deus nos dias de hoje. Eu sinceramente creio nisso. Especialmente para aquelas pessoas, para aqueles irmãos que vieram de um sistema religioso como eu vim, onde a estrela principal era o diabo. Eu vim de um sistema onde era diabo para cá, diabo para colar, e o diabo, e o demônio. Porque você sabe que em muitos movimentos religiosos, para que eles pudessem dar ênfase às obras da carne, para que eles pudessem dar ênfase aos sacrifícios da lei, para que se pudesse trazer o povo de Deus escravo das doutrinas dos homens, era absolutamente necessário que se arranjasse um ser amedrontador, uma estrela amedrontadora, que colocasse medo nas pessoas, que as pessoas se submetessem a isso, não por uma observância aos mandamentos divinos, mas por um medo, por uma ameaça do diabo. Você observa que hoje a maioria dos ministérios tem como estrela principal, tem como estrela amedrontadora do povo de Deus, o diabo. Como se fala desse tal de diabo hoje? Como é que o povo de Deus, irmãos, gosta dessa palavrinha diabo? Tem gente que chega, enche a boca, o diabo, né? O diabo, o demônio. Então, o que é que tem se passado à igreja? Tem se passado para a igreja uma ideia de que há neste mundo uma dualidade de poder. Como assim dualidade de poder? O que é que o povo de Deus imagina? Que existe duas forças antagônicas brigando. Deus de um lado, o tal de diabo do outro. A ideia que se tem é que há dois seres poderosos medindo força nesse mundo: Deus e o diabo. Você já viu aquelas lutas de vale tudo na televisão? Entre aqueles brutamontes, né? Então a ideia que tem é que o mundo é um ringue, e que está Deus lá e o diabo do outro lado, e pá, e pá. E tem pastor que diz assim: o diabo está levando vantagem. Precisamos evangelizar mais, irmão. A igreja precisa evangelizar mais, porque o diabo tem levado muitos filhos de Deus para o inferno. Quem já ouviu isso? Ah, então é verdade. Está vendo como a maioria já ouviu? Não, meus irmãos, não há dualidade de poder, não há duas forças antagônicas brigando nesse mundo. Deus é que é soberano, Deus é o soberano da terra, Ele é o Senhor dos céus e da terra, é Deus que controla tudo, todo o poder está nas mãos de Deus. Não existe um poder nas mãos de Deus, um poder na mão do diabo. Todo o poder está nas mãos de Deus. Amém? Vamos ver isso aqui com a Bíblia na mão. Vamos lá no Velho Testamento, no livro de 1 de Crônicas, capítulo 29. Acharam? Versículo 11. Olha como é a oração de uma pessoa que conhece Deus, como Deus quer ser conhecido, de uma pessoa que conhece Deus em profundidade. Olha como é diferente. Isso é uma oração de Davi. Então ele diz assim, acharam? Encontraram aí? Vou ler. Ele diz: teu, Senhor, é o poder,
a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Olha, Deus domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Eu pergunto, quem é que tem o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade? Deus. Quer dizer que tudo que há nos céus e na terra é de quem? De Deus, está aqui. A força e o poder está nas mãos de quem? De Deus, irmãos. De Deus. Então nós cremos obstinadamente nessa verdade aqui. Agora, o pensamento que está na apostila, que está nas tuas mãos, diz assim: por falta de conhecimento, muitos filhos de Deus têm sido enganados por um falso evangelho que os induz a uma luta diária contra um inimigo que já foi destruído na cruz do Calvário. Bom, nós hoje nesta aula, nós vamos estabelecer algumas verdades bíblicas que vão arrumar os teus pensamentos e que, pode ter certeza, vai trazer muita segurança espiritual, coisa que o povo de Deus não tem. A maioria do povo de Deus não tem segurança espiritual, viu? Então, vamos ler outra vez Colossenses 1,13. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, isto aqui não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Isso aqui já aconteceu. Quando foi, ou onde foi, que ele nos libertou do império das trevas? Na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele nos libertou do império das trevas. Então, o ponto 1 da apostila diz assim: o império das trevas teve início em Adão e teve o seu fim com o advento da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos começar a entender isso aqui. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então você veja, até aqui, o homem, os filhos de Deus, haviam recebido de Deus autoridade sobre toda a terra, autoridade sobre toda a criação. E até então, a terra era uma terra abençoada. Até aqui. Agora, uma coisa que é preciso se entender é que quem tem autoridade é quem comanda. Você concorda? Quem tem autoridade, ou quem recebe alguma autoridade, é quem passa a comandar. Ele tem a autoridade nas mãos. Então, se aquela pessoa que tem autoridade, que recebe a autoridade de alguém, se por um motivo qualquer, ela se deixar comandar por alguém que não tem aquela autoridade, por alguém que não recebeu essa autoridade, ela está passando de bandeja a autoridade que ela recebeu para outro. Vou explicar. Eu chamo Ériglis e digo: Ériglis, a partir de hoje, você tem autoridade sobre os ministros, sobre os diáconos, sobre as diaconisas da igreja. A autoridade está nas suas mãos. Eu quero que você tome conta, eu quero que você organize tudo, eu quero que você estabeleça as funções de cada um. Dê autoridade a ele. Ele tem autoridade dada por mim para fazer isso. Ele vai chamar o pessoal, ele vai organizar, ele vai dizer: olha, vamos fazer assim, o horário de chegar na igreja vai ser tal hora, o horário de sair vai ser tal hora. Bom, vai determinar tudo. Mas se eu dou para ele essa autoridade, e ele não toma iniciativa, aí vem o irmão Orlando e começa a tomar a frente dele. Olha, irmãos, o negócio é o seguinte:
Vamos, dia de culto, vamos chegar aqui na igreja meia hora antes, pelo menos. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E ele fica na dele. E o outro começa a determinar as coisas. O que aconteceu? Ele deixou a autoridade que é dele passar para aquele que não recebeu autoridade nenhuma. O que tem a ver com a Bíblia, pastor? Está aqui. Foi exatamente isto que aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão, ele tinha toda a autoridade. Era ele que devia comandar tudo. Mas o que aconteceu? De repente, ele ouviu a voz da serpente, o diabo, e ele se deixou comandar pelo diabo. Você quer ver? No capítulo 3, versículo 17. Olha o que é que Deus disse a Adão. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então a terra se tornou maldita, porque a partir daqui, Satanás e seus demônios, por Adão ter dado ouvidos à serpente, por Adão e Eva ter se deixado seduzir pelo diabo, né? Ele passou a reinar por sobre a terra. Por isso que a terra se tornou maldita. Aqui foi onde começou a ser estabelecido o império das trevas, que tinha Satanás como príncipe desse mundo. Aqui se estabeleceu o império das trevas. Paulo explica isso em Romanos capítulo 6, versículo 16. Olha como o apóstolo Paulo explica isso de uma maneira tremenda. Ele pergunta à igreja: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, a quem é que Adão obedeceu? Ao diabo. Ele obedeceu ao diabo. Aí eu pergunto: de quem é que Adão e toda a sua descendência se tornaram servos, se tornaram escravos? Do diabo. Paulo está dizendo: olha, daquele a quem você se oferece como servo para a obediência, você obedece, né? Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Você passa a ser servo dele, você passa a ser escravo dele. Então, estava estabelecido definitivamente o império das trevas. Então, a partir daqui, Satanás e seus demônios, eles passaram a ter poder sobre os filhos de Deus. Por isso que, quando você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E você vê lá os filhos de Deus possessos de espíritos imundos, atormentados por demônios. Tudo isto acontecia enquanto os filhos de Deus estavam vivendo no império das trevas. Tudo aquilo ali que Mateus, Marcos, Lucas e João relata, acontecia durante o império das trevas. Na realidade, o príncipe da potestade do ar, que é outro termo que Paulo usa para se referir ao diabo, ele havia se apossado da propriedade de Deus, que eram os filhos. Se apossou de tudo, se apossou da terra. Então este era o panorama espiritual do mundo até a cruz do Calvário. Até a cruz estava estabelecido o império das trevas. Na cruz do Calvário, com a morte e ressurreição de Jesus, muda todo o panorama espiritual do mundo. Então eu quero que vocês entendam isso. Veio o primeiro Adão, nos matou. Estabeleceu no mundo o império das trevas. Veio o segundo Adão, Paulo diz, o Senhor Jesus Cristo, nos deu vida, nos libertou do império das trevas e estabeleceu o quê? O reino do Filho do seu amor. Então, por favor, entendam. A cruz do Calvário, a morte e ressurreição de Jesus, muda todo o panorama espiritual do mundo. A igreja não tem entendido isso, irmãos. É como se o que Jesus fez não valesse nada. É como se ele não tivesse feito a obra completa.
É como se ele tivesse perdido viagem. E nós vamos entender isso agora. Venha ao ponto 2 da apostila. O ponto 2 diz assim: Jesus veio para nos libertar do império das trevas, derrotar o diabo e seus demônios e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Jesus veio fazer isso aqui. Deixa eu fazer só uma explicação. Olha, ele não apenas nos libertou do império das trevas. Aqui é o império das trevas. Ele nos libertou. Estamos libertos. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmão? Mudou tudo, acabou o império das trevas. Da cruz para cá é o reino do Filho do seu amor. Venha em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus se manifestou para quê? Diga, para destruir as obras do diabo. Eu pergunto, quantas obras do diabo ele destruiu? Todas? Todas. Então você tem que tirar definitivamente da tua mente, como eu tirei da minha, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de lógica, de que é possível hoje, qualquer filho de Deus ser possuído por demônios, como acontecia antes da cruz do Calvário. Pastor, pode hoje ter alguém possesso de demônio, como era o endemoniado gadareno? Claro que não. Sem dúvida nenhuma que não. Não pode, é impossível. Antes da cruz do Calvário, todos os filhos de Deus, todos, quando nasciam neste mundo, num corpo de carne, eles já nasciam prisioneiros do império das trevas, sob o domínio do diabo, de Satanás. Era o império das trevas. O que aconteceu na cruz do Calvário? Ele nos libertou do império das trevas. Então você não pode acreditar em mensagens pregadas por falsos profetas, por falsos pregadores, por falsos pastores, que dizem que a pessoa tem que se libertar numa corrente de 12 semanas. Você já ouviu isso? Liga a televisão, liga o rádio. Olha, isso é uma verdadeira febre. Não porque você tem que se libertar, não porque você que está desempregado é o diabo que está na tua vida, não porque você tem problema no teu casamento, isso é o Satanás, não porque você que está com o vício da bebida, isso é o espírito da cachaça, ainda usa até o nome dos demônios. Por favor, não acreditem nisso. E aí, olha, você já começa a perceber a astúcia desse tal de Satanás para enganar os eleitos de Deus, para enganar os filhos de Deus, com esses movimentos aí que existem, corrente disso, corrente daquilo. Você vê uma coisa, irmãos, esses movimentos que tem hoje aí, de corrente de libertação, isso é coisa que passou a existir de 50 anos para cá. Aí eu pergunto para você, e antes? Ninguém se libertava? E quando a pessoa se converte numa igreja que não dá bolas para isso, como é que fica? Não se liberta? É? Só se liberta se fizer uma corrente? Tem que alguém vir de lá, botar a mão na cabeça e dizer: sai, Satanás, eu estou te ordenando em nome. Olha, eu passei 15 anos fazendo isso. 15 anos da minha vida fazendo isso aqui. Se é um movimento novo, se é um movimento que vem de aproximadamente 50 anos para cá, eu pergunto outra vez: e os cristãos, e os crentes em Jesus Cristo, que não passaram por esse processo, não foram libertos? Estão endemoniados, é? Abra em Lucas,
Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. São palavras dele, são palavras do Senhor Jesus. Ele diz: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Olha o versículo 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quer dizer que havia um valente bem armado, Satanás, veio um mais valente do que ele, Jesus, amarrou o valente e seus anjos, né? Por isso que a partir da cruz, Satanás, o diabo, não é mais o príncipe desse mundo. Eu pergunto, você crê nisso aqui? Jesus amarrou o valente? Amarrou ou não amarrou? Como é que você vê o povo aí fora? Está amarrado, diabo. Tá amarrado. Satanás, eu te amarro. E ele deve dizer: vixe, eu estou amarrado há 2000 anos atrás. O Deus dele me amarrou e eles não sabem disso. Por que você não vê aí? Eu te amarro, demônio. Você está amarrado. Vai amarrar de novo, é? Irmão, isso é tremendo. Olha, é impressionante. Você pergunta a 99% do povo evangélico assim: quem é o príncipe desse mundo? Qual é a resposta? 99%. Quem é o príncipe desse mundo, irmão? É o diabo, irmão. O diabo é o príncipe desse mundo. Vamos ver se é. Livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 12, versículo 31. Ok? Estava se aproximando o momento do Senhor Jesus ir para a cruz. Estava chegando o momento cruciante. E ele anuncia: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Agora quando? E agora? Será que é numa corrente da Universal? De 12 semanas? Ou será que é numa corrente de 7 da Deus é Amor? Não. Agora, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, chegou a hora, chegou o momento de ser julgado esse mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. Agora na cruz. Eu pergunto, foi expulso ou não foi expulso? Hã? Então, se você disser que o diabo continua como príncipe desse mundo, está chamando Jesus de mentiroso, irmão. Mas não, Jesus se enganou, Jesus está mentindo. Não é verdade, não. Se eu disser que o povo de Deus tem que se libertar numa corrente de libertação, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que Jesus não libertou ninguém e que agora as pessoas têm que se libertar. Estou chamando Jesus de mentiroso. Agora, o grande problema, meus irmãos, é que 99% do povo de Deus não tem conhecimento de Bíblia. E eu também não tinha. Até 12 anos atrás eu não conhecia isso aqui não. Ó. Eu tenho dito, muitas das vezes, que o povo de Deus, o que o povo de Deus precisa é de conhecimento, não de libertação. O povo de Deus não tem conhecimento. Por isso que o Senhor já dizia: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não tem conhecimento. Tem pastores que eu mostro isso aqui, ele... Eu digo: irmão, nunca leu? Interessante, eu já li tantas vezes, não prestei atenção. Ah, você não prestou atenção que Jesus na cruz do Calvário expulsou o príncipe desse mundo? Você não prestou atenção que havia um valente bem armado, o diabo, e veio um mais valente do que ele, venceu e amarrou e tomou os despojos, e tomou os bens que estavam em poder dele, que era o povo de Deus? Você nunca leu isso aqui? Então você tem que saber que já faz 2000 anos
que o diabo e seus anjos não podem mais ter vez na nossa vida. Não pode mais ter vez na vida de um filho de Deus, irmão. Não pode, mas não pode mesmo. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aquelas forças malignas que antes da cruz entravam, saíam, voltavam com mais sete para a vida de um filho de Deus, não podem mais fazer isto. Por que não podem? Porque foram despojados. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, triunfou sobre eles. Ou não triunfou? Triunfou ou não triunfou? Para não ter dúvidas, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Vou ler. Agora diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha só, Deus se fez carne, Deus assumiu um corpo, é isso que Paulo está dizendo aqui, para que através da sua morte, porque Deus não morre, através da morte daquele corpo, que foi o sacrifício perfeito de Deus, através daquele sacrifício, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu pergunto, destruiu ou não destruiu? Então aqui se cumpriu aquela profecia lá do Jardim do Éden, lembra? O descendente da mulher, o Senhor Jesus, feriu a cabeça da serpente. É por isso que na cruz do Calvário, todo o panorama espiritual do mundo mudou. Por isso aqui, ó, na cruz muda tudo. Na cruz acaba o império das trevas. Na cruz ele amarra o valente. Na cruz ele destrói Satanás. Na cruz ele coloca os demônios em algemas eternas. Abra, estamos aqui pertinho. Vamos em Judas 6. Judas, versículo 6. Agora, Judas diz à igreja: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, aquela uma terça parte que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, que são os demônios, né? O que é que ele fez? Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como é que os demônios estão? Como é que está na Bíblia? Em algemas eternas. Estão em algemas eternas ou não estão em algemas eternas? Um dia desse me trouxeram um livro de um pastor americano. No Brasil é muito engraçado, sabe? Os pastores, ao invés de mergulhar na Bíblia, orarem, pedir discernimento a Deus, não ficam lendo o livro de pastores americanos. Aí sai fazendo, imitando tudo que eles fazem. Sai pregando tudo que eles pregam. E sabe o que o sujeito dizia desse versículo aqui? Ele dizia: não, veja bem, estão em algemas eternas. O diabo está amarrado. Quando ele pegou lá Lucas 11, né? O Senhor amarrou o valente. Colocou em algemas. Ele disse: mas é o seguinte, é como se você pegasse um cachorro, um pitbull, colocasse no teu quintal com uma corrente bem grande. Está amarrado, mas ele corre o quintal inteiro. Esse, então o diabo está amarrado, mas é uma corrente que permite ele rodar o mundo inteiro. Aí é piada, né?
Aí já vira brincadeira, já vira humor, sabe? O cara falar uma bobagem dessa aqui. Não, senhor. Ele amarrou mesmo, meu irmão. Ele destruiu o que tinha o poder da morte. Ele colocou os demônios em algemas eternas. Aí você diz, pastor, e agora vem uma parte importante. E aquelas pessoas que dizem que cai manifestada com demônios, nesses movimentos aí de corrente, o sujeito começa a orar, o demônio está não sei aonde, o demônio está na casa dela, já chama o demônio, ó. Saia da casa dela, o demônio que está no marido dessa mulher, saia dele, vem aqui agora, manifesta aqui. Eu sei porque eu fiz isso 15 anos. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu não falo por ouvir dizer, eu fiz. Eu passei 15 anos enganado, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu só conhecia Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. O endemoniado gadareno, eu dava aula. Quando era para falar de endemoniado gadareno, saía todo mundo da igreja tremendo de medo do diabo. Porque eu dizia, vocês estão vendo? Olha aí como é que o homem estava. Vivia nos sepulcros. Depois que saiu dele, entraram nos porcos. Olha, é assim que acontece ele entrar em você. Cuidado, viu? Você sai daqui, eles já estão ali na porta da igreja, doido para entrar em alguém. Como é que as pessoas saem da igreja ouvindo uma bobagem dessa, hein? Por isso que as pessoas têm um verdadeiro pavor desse negócio de demônio, de diabo. Eu tinha, irmãos. E outra coisa, você começa a criar uma neurose. Tudo é demônio, tudo é diabo. Você dá uma topada, eita, o diabo é sem vergonha mesmo. Olha o que ele fez. Fez eu topar e arrancar a unha do pé. Bota a culpa no diabo. Eu via diabo para tudo quanto é lado. Se um filho meu ficava doente, tinha uma febre, primeira coisa que eu fazia, trazer ele aqui, botava a mão na cabeça, em nome de Jesus. O demônio que está nessa criança, o demônio que está botando a febre, sai! Agora pega a Novalgina. Gente, eu mandava sair até de mim mesmo. Não. Porque eu tive um líder espiritual. Que tragédia. E ele ensinava isso. Ele dizia assim, para os pastores, entre aspas, né? Olha, quando você estiver fazendo sacudimento, olha o termo. Sacudimento, ó. Que é aquela gritaria, né? Mandando o demônio sair do povo. Seja inteligente. Ele dizia assim, faça como eu faço. Tem gente aqui que já foi nesses lugares. O cara cria um clima de histerismo. A pregação é sobre o diabo, para que fique na cabeça das pessoas esse negócio de diabo. Aí manda as pessoas ficarem de pé, fecha os olhos e começa a gritaria. Aquele histerismo, aquela loucura. Não é? Aí um cai ali, outro cai acolá, que eu vou explicar daqui a pouco. Aí depois ele diz assim, agora levante as mãos. Aí todo mundo levanta a mão. Aí diz assim, Senhor Jesus, unge as mãos desse povo. Coloca fogo nessa... Ó, coloca fogo, não? Tá. Aí depois que fala essas palavras, agora de olhos fechados, põe a mão na sua cabeça, faça uma pressãozinha, né? E repita comigo, manda repetir com ele. Em nome de Jesus, o demônio que está na minha vida, o demônio que estava lá no marido, o demônio que estava na casa, o demônio que estava não sei aonde. Só que isso é os gritos, né? Aí ele fala assim, vamos lá, todos juntos. Na terceira vez, você manda sair. Aí fala, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Aí as 2.000 pessoas gritam, saia. E tira a mão da cabeça. Aí ele diz assim, vê se você não está sentindo o corpo leve. Olha, o demônio pesa. Vê se vocês não sentem uma leveza aí. E todo mundo está sentindo leve. Aí ele dizia assim, ó, quando vocês fizerem isso, bota também a mão na tua cabeça. Ele disse, eu faço isso. Porque se tiver algum demônio em mim, já sai também naquela hora. Imagina, sujeito que diz que é pastor, que diz que tem o Espírito Santo,
e botando também a mão para dizer, o demônio está também em mim, sai de mim agora, em nome de Jesus. E eu fazia isso. Agora, a pergunta, pastor, mas as pessoas que estão lá manifestadas não são demônios? Bom, nós temos que definir uma coisa. Ou a Bíblia é verdadeira, ou a Bíblia é mentirosa. Ou o que está escrito aqui é verdade, ou aquilo que acontece nesses lugares é verdade. Se o que acontece nesses lugares são pessoas manifestadas mesmo com demônio, então a Bíblia não vale nada. Porque ela está dizendo uma coisa que não é verdadeira. Se a Bíblia é verdadeira, e eu creio que é, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira, meu irmão. Então, se ela é verdadeira, então aquilo que acontece lá é uma mentira. Agora, nós precisamos entender o que é aquilo. É o exemplo que eu uso em todas as aulas. Vocês precisam saber o poder que tem a mente. Olha, a mente do homem tem um poder extraordinário. É um poder tremendo. Você sabe que hoje a hipnose já é usada na área da medicina. Já se fazem pequenas cirurgias sem usar anestesia, só com o poder da hipnose. Vocês sabiam disso? Vocês têm lido isso? Sabiam? Olha, como é que pode, hein? Pode. O cara tem o poder de hipnotizar o outro, a ponto de ele não sentir dor. E fazer pequenas cirurgias. Já se faz isso. Em muitos lugares do mundo. Quem já ouviu falar aqui em gravidez psicológica? Levante a mão quem já ouviu falar nisso. Poxa, muita gente já ouviu, né? O que é uma gravidez psicológica? A mulher, ela está com tanta vontade de ser mãe, tanta vontade de ter um filho, que a cabeça dela não pensa outra coisa. Quer ser mãe, quer engravidar, quer engravidar, quer engravidar. Aí um determinado dia, ela percebe que a menstruação não veio, que é um dos sintomas de que está grávida, né? Não veio a menstruação, ela começa a sentir enjoos, ela começa a sentir a barriga crescendo, ela sente a barriga aumentada, ela sente os seios entumecidos, às vezes até aquele primeiro leite que aparece, que a medicina chama de colostro, que é o primeiro resíduo de leite que aparece nos seios quando está grávida, até aquilo aparece, aí ela fica numa alegria, graças a Deus engravidei, agora a coisa funcionou mesmo, mas ela vai no médico, aí diz, doutor, estou grávida, tá mesmo? Estou. Quanto tempo sua menstruação não vem? Já faz 2 meses. É mesmo? Ó, o senhor está vendo? Olha a barriguinha aqui. Poxa, tá bom. Vamos fazer o exame. O médico não vai por sintoma, vai por exame. Aí ele passa o exame. A mulher vai e faz e traz para o médico. Aí ele lê, você não está grávida. Foi assim com você, irmã? Que decepção, né? Você não está grávida. Como? Doutor, como é que eu não estou? O senhor não está vendo? Não, não está não, querida. Está aqui o exame, não tem gravidez nenhuma aí. Mas o que é isso? Foi uma gravidez psicológica. A mente alterou todo o organismo da mulher. A mente dela fez a menstruação parar. Fez o organismo trabalhar de tal maneira que a barriga cresceu. Os seios entumeceram, como acontece numa gravidez verdadeira. E não era gravidez. Então, é exatamente isto que acontece nesses lugares. Aquilo que acontece ali é uma histeria da mente, é uma histeria da carne. A pessoa está em casa ouvindo, no rádio, na televisão, você que está com a vida desgraçada, é porque tem um demônio na tua vida, é porque foi feito um trabalho de macumba, é porque foi isso, é porque foi aquilo. Você que está desempregado, bate na porta de emprego, as portas não se abrem, tem um tranca-rua, ainda diz o nome, né? Você que bebe, é um Zé Pilintra, o demônio da cachaça, é ele que está em você. É você que tem um marido alcoólatra, venha fazer uma corrente. Aí, quer dizer, a pessoa vai ouvindo. Quando a pessoa decide ir,
é porque ela já está crendo que o problema dela é causado pelo demônio. Ela já vai porque ela se rendeu. Ela disse, só pode ser. Ele tem razão, isso é um demônio mesmo. Vou lá fazer uma corrente. Aí vai. Chega lá, assiste. Eles não chamam nem de culto, chamam de reunião. Não chama de culto, vamos fazer uma reunião. Aí faz a tal reunião. O que o cara prega? Mateus, Marcos, Lucas e João. Escolhe sempre uma passagem que fala de demônio, endemoniado gadareno, aquele jovem que o pai foi a Jesus, olha meu filho, de repente o espírito se aposta dele, que ora joga na água, ora joga no fogo, sempre essas coisas. Aí pegue mais demônio na mente, cria o clima, aí diz, agora vamos ficar de pé, que agora Jesus vai te libertar. Fecha os olhos e começa a gritaria. Eu gosto de falar das grandes, né? Que as pequenininhas, eu gosto de falar de peixe grande. Você vai numa universal dessa, você vai numa internacional da graça, né? Você vai, Deus é amor, tem uma grande ali. Aí tá lá, 2.000 pessoas. Depois de muito grito, o demônio está na casa, o demônio está embaixo da cama, o demônio está no pinico, sai do pinico, vem aqui. Mano, até sai do pinico. Depois de muito grito, aí um grita ali, cai no chão, o outro grita ali, aí manda trazer aqui para frente. Já tiveram nesse lugar, já viram? Traz, obreiro, bota aqui na frente. Aí de 2.000 pessoas, 15 ou 20 diz que está endemoniada. Primeira coisa interessante. Por que é que de 2.000 pessoas, só 15 ou 20 manifestam? Já é uma coisa estranha. É tão estranha que o próprio cara explica, sem ninguém perguntar. Ele diz assim, eu fazia isso. Ele diz assim, talvez você esteja perguntando aí, pastor, eu bebo, eu fumo, eu faço isso. Por que não manifestou em mim? Aí diz assim, sabe por quê? Porque a maioria dos demônios sai sem manifestar. Onde é que está isso na Bíblia? Mas parece lógico, não parece? Quem não conhece Bíblia diz, poxa, ainda fica feliz, né? Graças a Deus saiu de mim sem manifestar. Me dei bem. Pastor, e aquelas 15, 20 pessoas? É aí que entra a histeria da mente. Olha só. Nós temos aqui hoje uma plateia. Se eu começasse agora aqui a falar de coisas sujas, coisas imundas. Olha, eu passei ali no centro e tinha um mendigo com a perna desse tamanho, uma ferida. Fala não. Essa hora falar dessa, mas fosse por aí. Imagine aí. A ferida, o pus, o sangue, ninguém vai gostar. Ninguém vai aprovar isso. Mas se eu falasse mesmo e começasse a dar detalhes no duro, ninguém gostaria, mas algumas pessoas iam sentir ânsia de vômito. Talvez algumas até corressem para o banheiro para vomitar. Essas que só em ouvir sentem ânsia de vômito e às vezes até correm para vomitar mesmo, só em ouvir. São as pessoas mais sensíveis. Ela ouve e só em ouvir ela tem uma sensibilidade tão grande que o organismo dela reage. Então as pessoas mais sensíveis são exatamente aquelas que estão de olhos fechados, e o sujeito vai, o demônio, sai não sei de onde, sai do marido, sai da casa, sai não sei da onde, aquelas mais sensíveis, daqui a pouco a mente começa a trabalhar no organismo e ela começa a se tremer. 15 anos fazendo, sou craque, meu irmão. Conheço isso a fundo. 15 anos fazendo isso. E então? Aí manda trazer para frente. Por que manda trazer para frente? Porque nós éramos ensinados a fazer um espetáculo com aquilo. Aí tem uma coisa interessante. Normalmente,
pega uma pessoa das que estão manifestando e manda trazer aqui para cima. Aqui não, porque aqui não tem isso. Lá, manda trazer. Mas tem um truque. Tem sempre um obreiro de confiança para essa hora. Obreiro, ó, quando tiver as pessoas na frente, você escolhe um demônio bom. Um demônio bom. Bom de ser entrevistado. Aí o obreiro vai de um por um, sabe? Demônio, como é teu nome? O que é isso? Porque às vezes trazia a pessoa toda torta. Aí pegava o microfone, pegava aqui, né? Vem cá, Orlando. Faz aí, faz quando você tá. Você sabe como é? Aí pega aqui, ó. A maneira de pegar é aqui. Demônio, como é o teu nome? Aí às vezes sabe o que acontecia? Teu nome é ele? José Orlando. Dizia o nome dele mesmo. Botava tudo a perder. Então o obreiro já checa lá embaixo. Como é teu nome? Pombagira. Opa, isso é legal. Esse é do bom. Sabe? Para entrevistar, entre aspas, e fazer o espetáculo. E às vezes simula uma briga, né? Você vai sair? Não vou. Vai. Vamos ver agora. Se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. O meu líder, eu estou falando de Edir Macedo, que é idolatrado pelo mundo evangélico hoje. E não é de Deus esse homem. O Edir Macedo dizia assim, olha, quanto mais espetáculo você fizer, mais o povo vai gostar de você. O povo gosta de super-herói. Se você puder bolar com o diabo no altar, bole. Saia bolando. E depois você disse que venceu, mandou embora. Bom, mas deixa eu explicar aqui. Olha só. Então, aquelas pessoas são as pessoas mais sensíveis. Tá? Por isso se entortam, muda a maneira de falar. Os dedos ficam todos assim. Demônio, fica aqui, demônio. Aí faz aquela papagaiada toda, né? Isso causa uma impressão muito grande para quem está assistindo. Agora vamos raciocinar. Quando eu não conhecia a Bíblia, eu já me questionava. Porque eu dizia, meu Deus, quando os apóstolos, ou quando os discípulos de Jesus, pegavam uma pessoa possessa, né, como acontecia antes da cruz, mandava sair. E saía na mesma hora, se libertava automaticamente. E eu dizia, por que que aqui é em suaves prestações semanais? Tem gente que está há 30 anos e ainda tem demônio. Parece quando, antigamente como comprava apartamento pelo BNH, né? O cara pagava 30 anos, quando acabava os 30, ainda está devendo, ainda tem um saldo aqui de tanto. Eu não aceitava, dizia, como é que pode? A pessoa vem de manhã, aí você faz aquele negócio, cai manifestada. Aí ela volta à tarde, manifesta de novo. Vem na outra semana, outra vez. Eu dizia, como é que pode isso? Por que o diabo não sai de uma vez por todas? E eu não encontrava a resposta aqui. Mas isso ficava na minha cabeça, não entrava. Às vezes a pessoa está há 20 anos, diz que já se libertou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, diz que tem o Espírito Santo. Aí um dia ela enfrenta um problema qualquer, aí vai falar com o tal de pastor, diz, pastor, olha, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Ah, isso é o rabinho do diabo que ainda está aí. É que ficou um restinho. 20 anos depois ainda tem um restinho, irmão. Não. Outra coisa. Vocês já observaram? 90% das pessoas que, entre aspas, manifestam são mulheres? Poucas vezes são homens. Não é curioso isso? Maioria é mulher. Poucos são homens. Segunda coisa. Já observaram que a maioria dos que manifestam
são pessoas simples, são pessoas da classe baixa. Você não vê um rico manifestado. Eu nunca vi, meu irmão. Olha que eu estive em São Paulo, eu estive em Nova York, eu estive no Rio de Janeiro. Vai um ator da Globo, bebe, fuma, é homossexual, cheira cocaína, pinta os canecos, não manifesta. Aí o pobrezinho da favela, 2.000 demônios, ó. Quantos demônios tem aí? 2.000. Oh. Esse coitado. Quer dizer que rico não manifesta, só pobre, né? É que as pessoas não raciocinam. Se começasse a raciocinar, ia ver que a coisa está errada, que é uma fraude, que não pode ser contrário ao que está escrito na palavra de Deus. Outra coisa, eu estou passando para vocês experiência própria. Um dia, eu fui a uma reunião no Rio de Janeiro, não, em São Paulo. Reunião dos líderes dos estados. Nessa época, eu era o líder do Nordeste. Aí fui. De 2 em 2 meses se fazia essa reunião. Aí o rapazinho, que era pastor aqui no Maranhão, disse assim: bispo, olha, essa semana aconteceu uma coisa lá terrível na igreja. O que foi? Olha, manifestou um demônio tão forte, jogou os obreiros para o alto, pegou o banco de igreja, quebrou, subiu no altar, quebrou o som. Caramba, isso, olha, foi difícil, viu? Foi difícil controlar. Aí ele disse assim: foi bom você falar isso. Vou dar uma dica para vocês. Já aconteceu isso comigo, mas eu já aprendi como resolver. Aí todo mundo, opa. Quando acontecer isso, foi um demônio forte, não deixe os obreiros em cima. Vá você, que é o pastor. Você vá. Aí deu a dica. Orlando, vem cá. Depois você cobra o cachê. Olha o que ele disse. Olha a dica. Faz de conta que esse aqui é o demônio forte. Cara fortão. E querendo quebrar tudo. Aí não deixa ninguém lá. Esse você vai. Pega ele aqui. Sem ninguém ouvir. E chega no ouvido dele e fala assim: para com a palhaçada. Senão te levo lá dentro e te cubro de... Isso que você pensou aí. Ele disse: é um santo remédio. Eu retornei aqui para o Ceará. Chego na sexta-feira, era aqui na Tristão Gonçalves, 550 ali na frente, né? Sexta-feira era o dia da libertação. Olha, botava mais de 2.000 pessoas, meu irmão. Era entupido, não dava para entrar mais ninguém. Gente em pé pelos corredores de libertação. É o dia de desmanchar trabalho de macumba. É o dia de quebrar não sei o que e tal. Aí quando eu cheguei, tinha um púlpito de madeira, não era de vidro, e estava afundado. Eu disse: o que foi isso aí? Aí disseram assim: pastor, foi aquele senhor, era um rapaz bem forte, estava frequentando há pouco tempo, e ele dizia que era esse pai de santo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso ali ele manifestou, trouxe ele aqui para frente, de repente ele deu um soco que afundou a madeira. Não sei como é que não quebrou a mão do cara, meu irmão. Eu digo: poxa, agora pense bem, eu tinha acabado de vir numa reunião com essa orientação. Aí chegou a hora, né, do sacudimento e grito. O primeiro que manifestou lá foi ele. Aí os obreiros trouxeram. E eu estou aqui. Só que fica sempre 3 ou 4, né? Porque um só não dá, cansa. Aí você passa para o outro, não pode parar, para criar o clima de histerismo. Aí daqui a pouco eu escuto... BUM! Eu digo: não acredito. Quando vou lá olhar, o cara não deu outro soco, abriu outro buraco. Aí eu chamei o outro: vem cá, segura aí. Continua aí a gritaria. Aí desci, peguei o cara como eu fiz com ele. Vem cá, Orlando.
Só que eu disse com raiva. Viu? O cara já tinha aberto um buraco no público, agora abriu outro. Aí eu disse, isso no mau barulho, a gritaria, né? Seu cabra sem vergonha. Se você outra vez fizer isso, eu te levo lá dentro. Você vai levar tanta... Mas disse palavrão mesmo. Que nunca mais você sai daqui. Nunca mais, nem manifestou, meu irmão. Eu pergunto, isso é demônio? Falta de peia. Olha. A gente ri, mas é sério, irmão. Olha. E ele disse assim, quando for mulher, que às vezes é mulher que faz isso. Mas quando for mulher, faz a mesma coisa, só que diz, ó, ou para, ou eu tiro tua roupa e vou deixar você nu aqui. Acabar a palhaçada. Quer dizer, um demônio cheio de pudor, hein? Viu? Então não é demônio, irmão. É uma histeria da mente. É uma histeria da carne. Tem um homem, ele é parapsicólogo, ele é um padre, Padre Quevedo. Na área da parapsicologia, ele é nota 10. Ele conhece mesmo, meu irmão. Por isso que ele desafia essa turma toda aí e mostra que tudo isso é charlatanismo. Né? E houve uma época que ele fazia um quadro no Fantástico da Rede Globo. Alguém lembra disso? E teve um dia que ficou anunciando, e como à noite eu estava na igreja, eu mandei gravar porque eu queria ver. Porque ficou dizendo, ó, domingo, Padre Quevedo vai se defrontar com um dos maiores pais de santo. Não sei se era do Rio ou se era de São Paulo. E o padre foi. Acho que ele chegou lá, o cara fez aquela reza, né? E se manifestou. Só que antes o repórter, vem cá, quer dizer que você recebe mesmo o Espírito? Recebe. Quem é que você recebe? Eu recebo Lúcifer. Lúcifer. O que se rebelou contra Deus, exatamente ele. Tá bom. Então vamos lá. Aí, manifestou. Lúcifer chegou. Chegou Lúcifer. Aí o padre diz assim, você é Lúcifer? Sou. Foi você que tentou Jesus no deserto? Fui eu. Aí o padre começou a falar com ele em aramaico, que era a língua que Jesus falava na época. E ele, o padre, bora! E ele falando em aramaico. Aí o repórter, o que é isso, padre? Ah, se ele é Lúcifer, ele tem que entender a língua que eu estou falando com ele. Foi a língua que Jesus falou com ele. Olha a fraude como é que é desmascarada. Aí o pai disse, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí, espera aí, alto lá. Vamos fazer o seguinte, já que você é um espírito, um demônio, quebra meu dedo sem tocar em mim. Está autorizado, pode quebrar. Olha que desmoralização, hein? Quebra. Pode quebrar. Cadê? Só dizia assim, vou te matar. Aí, espera aí. Você está dizendo que vai me matar, né? Então você vai ter que dizer o dia e a hora. Porque eu sou um homem com mais de 70 anos, eu posso morrer a qualquer momento. Vai que eu morro amanhã, vão dizer que foi você que me matou. Então diga o dia e a hora que você vai me matar. Disse, quer dizer, desmoralizou. Desmoralizou. Irmãos, depois da cruz do Calvário, os demônios só podem agir nesse mundo num corpo de carne. Deus permitiu que eles assumissem um corpo, que é o que a Bíblia chama os vasos de desonra. A Bíblia chama de joio. A Bíblia diz a planta que o Pai não plantou. Nunca como espírito nos ares. Acabou essa farra. Pastor, fala, querida. Você diz assim, pastor, mas às vezes eu ouço no rádio
o missionário entrevistando o demônio, e o demônio dizendo que vai levar para o inferno as irmãs que usam calça comprida, as irmãs que usam batom, os irmãos que jogam futebol. Já ouviram isso? O Davi Miranda é mestre nisso, né? Oh, demônio! Ele treme isso aqui, né? Demônio! O que você faz com as mulheres que usam batom? Eu levo para o inferno, eu levo para o inferno. Mentira. Mentira. Não é demônio coisa nenhuma. Você sabe o que é que Jesus falou? Abra aí. Mateus 25. Mateus capítulo 25. Versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para filho de Deus nenhum, meu irmão. Glória a Deus por isso. Então é por essas e outras que o Senhor Jesus diz que Ele é o pai da mentira. Agora, quem não conhece Bíblia, acredita. Aí as mulheres não usam mais calça comprida, não usam mais batom. Aí o irmão que gosta de jogar um rachinha, não joga mais o rachinha. Porque não, o diabo diz que crente que joga racha, ele leva para o inferno. Olha, aí começa a impor as doutrinas de homem. E como tem filhos de Deus, amados, que dão ouvido a essas coisas, estão dando ouvidos ao pai da mentira, estão crendo nas mentiras de Satanás. Pastor Carlos, quer dizer então, pastor, que um filho de Deus não pode mais ser possuído por demônio? Não pode, é impossível. É impossível. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. A palavra diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Digo, o maligno não lhe toca mais. Ou toca? Não lhe toca, meu irmão. Absolutamente não pode. E vou dizer mais uma coisa: mesmo que os demônios estivessem soltos, como eles estavam antes da cruz, eles não poderiam tocar mais num filho de Deus. Por que não poderia, pastor? Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Agora o povo de Deus, irmãos, não conhece Bíblia. Às vezes as pessoas ficam anos e anos e anos frequentando uma igreja, e a única coisa que ela ouve é Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai quarta-feira, aí ouve o pregador dizer: vamos hoje ouvir a palavra de Deus. Não, porque Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou 20.000 pessoas. Vai no domingo de manhã, o endemoniado gadareno. Vai domingo à noite, a mulher hemorrágica. Vai na outra quarta-feira, Pedro andando por cima das águas. Vai na outra, os leprosos. Aí depois volta tudo outra vez. Não pode conhecer Bíblia. Não pode conhecer essas verdades aqui. Olha só. O apóstolo Paulo diz, versículo 17, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia! Aquele que se une ao Senhor Jesus Cristo, aquele que de Deus recebe vida outra vez, se tornou um espírito com o Senhor. Diga aí com os teus lábios, diga: eu sou um espírito com o Senhor. O teu espírito se uniu de tal forma ao Espírito de Deus, que é como se fosse um só espírito. Aleluia! Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu pergunto: pode, onde há um espírito com o Senhor, um outro espírito entrar no meio? Viu um demônio de lá entrar no meio? Pode? Não pode. Você está percebendo quanto tempo
nós passamos enganados por essas mentiras. Agora eu vou terminar, porque essa aula vai ser dada em 2 partes, que é muito longa. Eu vou dar os 2 primeiros pontos hoje, e terça-feira que vem os 2 outros. Aí nos outros nós vamos ver, pastor, e aquele versículo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E aquele versículo, pastor, que diz, o diabo, vosso inimigo, anda em derredor. Olha, não parece contradizer tudo isso? Só parece. Mas vou mostrar para você na outra aula que não contradiz nada. Viu? Mas deixa eu terminar. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Que a irmã falou, não foi, irmã? Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Preste atenção numa coisa. Por favor. Por isso que eu digo, irmão, tem que estudar. Tem que se aprofundar. Tem que congregar numa igreja onde você tenha pastores mestres. O Senhor disse a Oséias: o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Ele diz, assim como é o povo, é o sacerdote. O povo é reflexo do pastor. Pastor que não tem conhecimento, povo que não tem conhecimento. É isso que a Bíblia diz. Olha, esse livro de Marcos, do capítulo 16, do versículo 9 até o 20, não faz parte do texto grego original. Foi um acréscimo feito no século III. Não consta dos manuscritos originais. Jesus nunca disse isso. Se você tiver aí uma Bíblia de estudo Almeida, Bíblia comum que a gente usa, tem uma Bíblia pequenininha que a Sociedade Bíblica vende, Bíblia de estudo Almeida, lá diz. Lá quando ele diz, olha, o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 9 em diante, não consta do texto grego original. Alguém acrescentou, sabe, num texto em latim, e depois traduziram manuscritamente para o grego. Sabe? Nunca Jesus falou isso. Nunca. Sabe? É uma coisa que choca a gente, não é? Você diz, como é que pode isso? Não consta estar aqui, pois é, para você ver como é que são as coisas. Veja a bagunça que é a tradução de Bíblias. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha, Mateus capítulo 17, versículo 21. Mateus capítulo 17, versículo 21. Eu cheguei na livraria Luz e Vida, no centro de Recife. Fui comprar um livro. O dono da livraria é um pastor. E aí ele me viu, veio, ô pastor Carlos Magno, um prazer. Eu ouço o irmão no rádio, ô tudo bem e tal. Esse irmão quer tomar um cafezinho comigo? Vamos no meu escritório. Eu subi. Aí lá ele começou a puxar assunto. Eu só ouvi um dia o senhor falando, né? Que não é mais para fazer jejum. Tal. Aí eu comecei a explicar para ele, que é uma aula que nós vamos ter. O jejum cristão. Vamos ter lei e graça, para entender o que era da lei, o que é da graça. Eu comecei a explicar, né? Aí ele disse, não, o senhor está enganado. Aí se levantou, foi numa prateleira assim, numa estante, pegou uma Bíblia nova, abriu o plástico, e abriu aqui, olhou para mim assim, como quem diz, agora eu quero ver. Olha o que Jesus disse, pastor. Versículo 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Assim então. Aí ele mostrou isso aqui para mim. Aí eu disse, pastor, a Bíblia que ele estava usando é essa mesma que eu tenho aqui. É a edição revista e atualizada. E na edição revista e atualizada,
está entre colchetes. Quem tem a revista atualizada aí? Quem não tem a atualizada não está entre colchetes. Hã? Scofield diz que não consta do original. Marcos, olha lá. Tá vendo? Tá lá, ó. Ele está com a Bíblia de Scofield ali. Diz isso lá, não diz? No estudo? Isso. Agora preste atenção. A revista e corrigida não está entre colchetes. Aí às vezes eu falo isso no rádio, a pessoa que está em casa com uma corrigida diz, não, como é que ele está dizendo uma coisa que não está aqui na minha? Olha a bagunça que é a coisa. Aí quando você ler as orientações da sociedade bíblica, está aqui na Bíblia. Aí ele diz lá assim, todo texto que está entre colchetes não consta do texto grego original. É pensamento do tradutor. É pensamento de Almeida. Até porque Jesus aqui não estava falando de jejum nem de coisa nenhuma. A história aqui é outra. Então você vê, acho que foi ontem ou foi hoje, alguém botou no meu Orkut, pastor Carlos Magno, olha que absurdo. Foi você que botou? Foi a Ana Paula, foi isso mesmo, né? O pastor... Não fala, tem negócio de ter medo aqui não, hein? Palharim. Não tem negócio de ter receio de falar nome não. Pastor e a ética. Ética para erro não tem. Viu? Pastor Palharim está falando no rádio, fazendo uma campanha, né? 40 dias de jejum para expulsar os demônios. Olha, porque Jesus disse que há castas de demônio que só sai coração de Jesus. E Jesus nunca disse isso, meu irmão. Nunca disse isso. Nunca, 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 nunca. Está aqui na Bíblia. Viu? Olha, se não manejar bem, se não se aprofundar, é difícil, viu? Muito difícil. Porque você não sabe nada. Você começa a comer na mão dos outros. Por isso que a graça de Deus leva você a raciocinar. Obriga você a usar a cabeça. Cabeça foi feita não foi só para cabelo crescer, nem botar chapéu, não. Foi para usar o raciocínio. Deus te deu um cérebro para você pensar, raciocinar, questionar. A graça de Deus leva você a conferir na Bíblia coisas espirituais com espirituais. Vale o que está escrito. Amém? Você só tem apenas que saber o que era para a lei, o que era para a graça. O que era antes da cruz, o que passou a ser depois da cruz. Amém? Bom, na próxima aula, vamos ver na próxima aula, Efésios 6. Olha, pastor, lá em Efésios diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, demônio voando. Será que é isso? Será que é isso que Paulo está falando aqui? Está aqui, nós vamos ver. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha aí, pastor. Se Jesus amarrou o valente, expulsou o príncipe desse mundo, derrotou o diabo, colocou os demônios em algemas eternas, como é que agora está mandando a gente resistir ao diabo? Não parece uma incoerência? Mas vamos ver. Está aqui. Terça-feira que vem. Vai ser uma parte mais profunda ainda da aula. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.